Fala pessoal, bem-vindo ao canal Prazer Bíblia, eu sou o Williams e agora nós vamos a mais um vídeo dessa série de conhecer a Bíblia e de coisas da Bíblia, certo? Então já dá o like, curte, comenta e compartilha. Vamos lá, lembrando que o último vídeo nesse segmento foi sobre o reinado de Salomão, certo? Grande homem e também grande burrada. Mas hoje a gente vai continuar aqui sobre os reis e as pessoas que se envolveram neste reinado. Bem, quem foi rei depois de Salomão? Depois de Salomão, quem assumiu o reinado foi uma pessoa chamada Roboão. Roboão, ele era filho de Salomão, ele reinou 17 anos sobre Judá, certo? É importante já também já dizer a vocês que depois do reinado de Salomão, onde todas as tribos tinham Salomão como um rei, depois dele, com Roboão, aconteceu uma divisão. Algumas pessoas chamam de cisão, porque também é conveniente. E aconteceu que esse reinado ele foi dividido, tá certo? Então, Roboão, continuando aqui, depois eu dou mais informações. Roboão reinou durante 17 anos. Ele era filho de Salomão. Roboão, ele teve 18 esposas, 60 concubinas, 28 filhos homens e 60 filhas. Roboão, ele não seguiu os conselhos do homem de Deus, os conselhos das autoridades de Israel, certo? Depois que Salomão morre, aconteceu de que toda a nação, o representante da nação, né, se juntaram e foram até ele e dizer, olha, o teu pai estava cobrando um imposto muito alto e tu pode ajudar a gente a diminuir esse imposto. Depois disso, o Roboão ele vai pedir conselho primeiro às autoridades de Israel e a autoridade fala, olha, você diminui o imposto e esse povo vai gostar de você, vai te servir. Depois disso, ele foi pegar conselho com os jovens que tinham crescido com ele. E quando ele faz isso, o jovem fala assim: olha, você tem que aumentar o imposto. O povo é que se vire. Quando ele dá essa resposta depois para o pessoal que foi procurar ele sobre a questão do imposto, o pessoal ele cria uma revolta, uma rebelião, uma revolta. E nessa revolta que acontece, Jeroboão ele vira rei das outras tribos de Israel. É neste momento que a gente já começa a passar a pensar e a falar sobre o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul é Judá, que Roboão passa a reinar no reino do sul, e Jeroboão no reino do norte, com muitas tribos. Roboão fica só basicamente com a tribo de Judá e a de Benjamim, e Jeroboão com todas as outras. Continuando aqui, então ele vai lá, decide aquilo, o pessoal faz essa revolta. Esse Jeroboão, quem é ele? Jeroboão foi um oficial de Salomão, um tipo de encarregado, certo? Jeroboão reinou 22 anos em Israel, e Jeroboão, ele começou a fazer também umas coisas muito erradas. Roboão também, tá? Cada um fazendo coisa errada. Os erros de Jeroboão foram apontados e falados por um profeta chamado Aías. Então, o profeta que fala a palavra do Senhor para Jeroboão é Aías, profeta de Siló. E o profeta que fala com Roboão é um profeta chamado Semaías, certo? Então, esses dois profetas, logicamente, exortam e repreendem esses reis. Qual foi os erros de Jeroboão? Foram vários, é lógico, mas vamos falar aqui. Jeroboão, ele ficou com um certo medo de que o povo, quando subisse para Jerusalém para adorar, de que o povo, eles tivesse alguma coisa no coração e quisesse agora voltar a ter um rei só. Porque o Senhor disse, olha, vocês vão adorar em Jerusalém. Foi ali que ele escolheu para colocar o seu nome, que para quem já leu lá o Deuteronômio, pelo menos, vai ver muito essa expressão assim. A cidade que eu escolhi, o lugar que eu escolhi para colocar o meu nome, para pôr o meu nome. Então Jerusalém foi escolhida por Deus para isso. E como o povo tem o costume nas festas anuais, nas solenidades, como diz a Bíblia, de subir para Jerusalém, o que acontece? Jeroboão ficou com esse medo, né? O pessoal vai para lá, vai festejar, o rei joga uma conversa aqui, outra ali, ganha a nata do povo, né? Os líderes ali, o povo vai se rebelar contra mim. A partir desse medo, ele tomou uma decisão muito estúpida, que é a qual? Criar bezerros de ouro e coloca em duas cidades. Ele chega para o povo e fala assim, olha, povo, a partir de hoje, o Deus de vocês são esses bezerros de ouro. Foi ele que tirou vocês do Egito, né? Não sei eu, ou posso saber, e depois eu faço alguma coisa sobre isso, porque eles faziam bezerro, né? A gente podia fazer um leão, que é um animal mais potente, talvez um elefante, não sei. Mas a gente vê que tem uma nação aí hoje em dia ainda também, né? Que as vacas é tida como sagrado, alguma coisa assim. Continuando aqui o enredo, o que sucede? Jeroboão faz isso. E como eu disse, Deus ele usa o profeta e vai lá até Jeroboão, né? Vai até Jeroboão e fala, já, isso está errado, está errado. E ele deu até um tempo assim, né? Aconteceu até um episódio bem interessante que um homem de Deus, isso aqui é um homem, entre aspas, misterioso, não diz a Bíblia. Dessa vez não foi o Aías, certo? Mas um homem de Deus, ele vai até Jeroboão e quando ele chega lá, Jeroboão está fazendo o quê? Sacrificando, né? Uma coisa que não devia, que era para os levitas. É mais um erro. E o que acontece? Quando o homem de Deus fala a palavra de Deus para ele,
que é uma palavra de sentença, de condenação, de juízo, alguma coisa. O que acontece? Quando ele fala isso, o homem de Deus fala isso, o Jeroboão aponta para ele. Quando o Jeroboão aponta para ele, a mão desse homem fica. Não consegue voltar ao normal, né? Como se ficasse estendido, ele não consegue retirar mais. Aí Jeroboão vai e pede para esse homem orar para que Deus ele possa fazer a mão dele, o braço dele voltar ao normal, e acontece que volta. Era o momento dele se arrepender, ele viu que o poder de Deus está agindo e tal, mas ele não se arrependeu, continuou no mesmo caminho. Isso levou o reinado dele à desgraça. No capítulo 11, vai continuar falando lá sobre a rebelião de Jeroboão. Essa história do homem de Deus aí que eu chamei de misterioso é no capítulo 13 de 1 Reis. E o Aías fala com ele no capítulo 14, né? Quando o filho dele tá com uma enfermidade, com alguma coisa, o filho de Jeroboão, ele manda a mulher dele ir até o Aías, né? Vai até Aías para ver o que Deus vai falar sobre ele. E quando a mulher vai lá, Aías já estava velhinho, não estava nem enxergando mais, mas Deus revelou, né? Deus revelou a ele, olha, vem a mulher de Jeroboão, ela vem disfarçada aí, mas você já sabe que é ela e essa é a palavra que eu tenho. Quando ela colocar os pés na casa dela, na cidade, o menino vai morrer e, enfim, é isso aí. E assim é que acontece. E Deus, desse jeito, ele reprova mais uma vez os atos de Jeroboão. Jeroboão, certo? Ponto, né? Saindo de Jeroboão, a gente vai para Roboão de novo. Os nomes são parecidos, mas não é a mesma coisa. O Roboão, ele também pratica coisas erradas. Coisas erradas. Eu chamo até a atenção aqui que, no meio da descrição do reinado de Roboão, no capítulo 14 de 1 Reis também, vai falar que nas cidades, ou nos lugares lá de Judá, tinham o que chamam de prostitutos cultuais, né? Veja que coisa. Semelhantemente, para quem já leu, sabe, as sacerdotisas dos templos da Artemis, um exemplo lá no Novo Testamento, vai falar da deusa Artemis, que é a deusa Diana, salvo engano, e também eram prostitutas cultuais, né? Enfim, complicado. Mas em Judá tinha isso naquele tempo, veja que coisa desgraçada. Então, o que acontece? Deus também, ele usava Semaías para falar com Roboão, mas Roboão não deu ouvidos, né, à palavra do Senhor, e continuou nos seus atos pecaminosos. Chama atenção ainda para a gente estar encerrando o vídeo, para uma questão aqui interessante, de que aconteceu de um profeta que entra no meio dessa jogada aqui, que é o profeta, o homem de Deus, né, que fala assim, né, que eu chamei de profeta misterioso. Deus tinha mandado ele ir até o Jeroboão falar com ele, que foi deu aquela profecia lá, e Deus falou assim, você vai, mas você não vai voltar pelo mesmo lugar, tá? Você vai voltar por outro lugar, não é para comer, não é para fazer nada. Vá-se embora, diga o que tem que dizer e venha por outro caminho. Só que nessa intra-jornada, aparece outro homem, já um homem velho, que também é o profeta, ou se diz ser profeta, e ele mente. Ele mente para esse profeta de Deus que foi levar a palavra para Jeroboão. Quando ele fala assim, olha, Deus falou comigo que é para você votar comigo e para a gente comer. O homem nem pensa duas vezes, consultar o Senhor, nem nada, e vamos embora, né? Vamos comer aí, vamos encher a pança. E o que acontece? No momento que eles estão lá comendo, se alimentando, Deus usa o profeta velho, agora sim é verdade, e ele fala assim, olha, tu não observaste a palavra que eu te falei, e por causa disso, tu vai morrer. E isso também acontece, né? O leão vai lá, depois mata o profeta. E, enfim, é isso. Algumas coisas, uma aprendizagem que eu posso falar. Primeira coisa, né? Cuidado aqui a gente dá ouvido, né? Que foi o erro de Roboão, né? Em vez de escutar as autoridades, homens mais velhos, mais experientes, deu ouvidos ao conselho do jovem que cresceu com ele e deu errado. Então, isso é uma aprendizagem pra gente, né? Às vezes você pode querer escutar seus amigos, talvez, se tiver experiência, tiver uma bagagem, ok. Mas geralmente é melhor escutar as pessoas mais velhas porque elas já passaram por mais coisa. Lembrando, pessoas velhas ou pessoas com experiência que têm uma vida com Deus, tá? Não é porque é velho também que é o guru, né? Mas você vai escutar pessoas que têm intimidade com Deus, mas que têm experiência, que sabem o que está falando, que já passou por algumas situações. E assim as coisas vão dar mais certo do que você escutar outras pessoas que não sabem quase nada da vida. E é o caso dessas pessoas. Um rei chamado Sisaque, ele é o rei do Egito, ele entra na história guerreando contra Roboão e roubando um monte de coisa do templo da casa do Senhor, do rei lá, e leva um monte de ouro, né? E essas coisas foram consequência da permissão de Deus pelos pecados desses homens, certo? Vai estar muito ligado ao pecado, consequências nefastas e coisas do tipo. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse, é basicamente um pouco mais instrutivo do que reflexivo, mas não deixa de gerar um tipo de aprendizagem para a nossa vida. As histórias de hoje estão em 1 Reis, capítulo 12, 14, 2 Crônicas, capítulo 10, do capítulo 10 ao 12. Se vocês quiserem ler depois e aprofundar um pouco mais. Mas é isso que sucede. Então é isso. Curta, comenta, fiquem todos na paz de Deus.